Olá, esta é mais uma aula da série de treinamentos da Sunny Hub. Nessa aula, nós vamos entender o que é e como funciona um kit fotovoltaico. Os principais equipamentos de um kit fotovoltaico são os módulos e o inversor. Os módulos também são chamados de placas ou painéis. E o inversor é um equipamento que vamos discutir na sequência. Mas o funcionamento básico é o seguinte: a energia do Sol chega nos módulos, os módulos produzem energia elétrica a partir da energia do Sol, e essa energia passa pelo inversor antes de ser enviada para a rede elétrica da casa. Sendo que a casa também está conectada na rede elétrica da concessionária, de forma que é possível consumir energia da rede quando a geração é baixa e exportar energia para a rede quando a geração é alta. Os módulos funcionam da seguinte forma: eles recebem energia solar na forma de radiação e convertem essa energia em energia elétrica. Como isso acontece? Funciona da seguinte forma: os módulos são formados por duas junções de silício, o silício tipo N e o silício tipo P. Quando a radiação do Sol incide sobre os módulos, acontece o que nós chamamos de efeito fotovoltaico, no qual elétrons migram de uma camada de silício para outra. Isso cria uma junção com excesso de elétrons e outra junção com deficiência de elétrons. Os elétrons em excesso, então, irão fluir através da fiação de uma das junções para outra, de forma que isso cria uma corrente elétrica na fiação que pode ser aproveitada na forma de energia elétrica para a residência da casa. Um pouco mais de detalhes sobre os módulos. Como já foi comentado, os módulos são formados por um material semicondutor de silício, sendo que eles podem ser divididos em várias células, sendo que cada célula é ligada uma na outra em série. Além disso, os módulos são protegidos por uma camada de vidro. Esse vidro é projetado para aguentar condições climáticas adversas, como chuva, neve e altas temperaturas. As dimensões dos módulos são cerca de 2,1 metros de altura, 1,1 metro de comprimento e 3,5 centímetros de espessura. E um módulo pesa entre 25 e 30 quilos. Esses valores vão variar de acordo com a marca e modelo do módulo, sendo que a potência dos módulos mais comumente encontradas no mercado atualmente é entre 400 e 650 kW-pico, sendo que ao longo dos anos a potência dos módulos vem aumentando e tende a continuar aumentando. Mas o que significa quilowatt-pico? Quilowatt-pico é quantos quilowatts o módulo vai gerar em condições de pico. As condições de pico correspondem a 25 graus Celsius e uma irradiação de 1000 watts por metro quadrado. Para termos uma ideia, aqui temos um exemplo. Às 7 da manhã, temos uma temperatura de 15 graus e uma radiação de 500 watts por metro quadrado, porque o Sol está apenas nascendo. Então a radiação é menor. Pulando para o meio-dia, quando o Sol está a pico, nós temos uma temperatura de cerca de 20 graus Celsius e uma radiação de 900 watts por metro quadrado. Ou seja, a radiação e a temperatura estão mais próximas das condições ideais, então o módulo produzirá uma potência mais próxima da potência de pico. Agora vamos falar um pouco sobre os inversores. A função de um inversor é converter corrente contínua em corrente alternada. Isso é importante porque a corrente produzida pelos módulos é corrente contínua, ou seja, é uma corrente que flui numa única direção. Já a rede elétrica da casa precisa consumir corrente alternada,
que é uma corrente cuja direção varia continuamente. E o meio de campo é feito pelo inversor. Então, voltando à ilustração anterior, nós temos nos módulos produzindo corrente contínua e o inversor convertendo essa corrente em corrente alternada, que é a corrente utilizada pela rede elétrica. Além de converter corrente contínua em corrente alternada, o inversor também tem a função de monitoramento da energia gerada. Ou seja, a energia produzida pelos módulos é medida no inversor e também é o inversor que fará a exportação desses dados para a nuvem, de forma que o cliente pode acompanhar sua geração pela internet. Além disso, o inversor tem outra função muito importante, que é de otimizar a potência dos módulos. Isso é feito através da função MPPT. Vamos ver mais sobre isso na sequência. O que é a função MPPT? Para responder, vamos dar uma olhada no gráfico ao lado. O primeiro gráfico representa a corrente gerada pelos módulos em função de sua voltagem, sendo que nós temos uma curva diferente para cada condição de radiação solar. Quando a radiação do Sol é de 1000 watts por metro quadrado, os módulos produzirão uma corrente bastante elevada. Quando a radiação for de apenas 200 watts por metro quadrado, a corrente produzida será menor. Vamos relembrar um pouco de física. A potência produzida pelos módulos, que vamos chamar de P, será igual ao produto entre a voltagem, que vamos chamar de V, e a corrente, que vamos chamar de I. Então, a potência P é igual a V vezes I. No gráfico abaixo, nós temos a potência gerada pelos módulos em função de sua voltagem. Notem que a potência máxima produzida pelos módulos vai ser diferente de acordo com a quantidade de radiação solar. Por exemplo, quando a radiação solar é cerca de 1000 watts por metro quadrado, a potência ótima ocorrerá quando a voltagem for próxima de 40 volts. Já no caso mais baixo, em que a radiação é só 200 watts por metro quadrado, a potência ótima é mais próxima de 50 volts. Essa potência mais alta e a voltagem na qual ela ocorre é o que nós chamamos de ponto de máxima potência. O MPPT é o rastreador do ponto de máxima potência. Em inglês, MPPT significa Maximum Power Point Tracker. Ou seja, é uma função que faz com que os módulos operem sempre na voltagem que resultará na máxima potência possível. Em outras palavras, é a função que otimiza a potência dos módulos. Os inversores geralmente possuem um ou dois MPPTs. O ponto de máxima potência depende de vários fatores. Como já foi comentado, ele depende da radiação do local. Além disso, ele também depende da orientação dos módulos, da temperatura, da quantidade de sombra sobre os módulos e da potência nominal dos módulos. Notem que a irradiação, a temperatura e o sombreamento são variáveis que vão variar ao longo do dia. Portanto, é importante que elas sejam monitoradas continuamente e que a voltagem dos módulos seja ajustada de forma contínua para que eles sempre trabalhem na potência máxima em qualquer momento do dia. Essa função de variar a voltagem dos módulos para garantir que eles sempre trabalhem na potência máxima é o que é feito pelo algoritmo de MPPT. Outro equipamento bastante importante é a String Box. A String Box tem a função de proteger os módulos contra surtos de tensão e corrente. Basicamente, é uma caixa por onde a fiação passa,
que fica situada entre os módulos e o inversor, e quando existe algum tipo de sobrecarga, os disjuntores contidos dentro da string box serão desarmados de forma automática para proteger os módulos. Muitos inversores já têm uma string box embutida, mas nos casos em que ela não está embutida, é importante que esse equipamento seja instalado à parte. O último item que compõe o kit fotovoltaico são as estruturas para fixar os módulos no telhado. Existem vários tipos de telhado e cada telhado requer uma estrutura diferente. Essencialmente, os principais itens de um kit de fixação são os trilhos que passam por baixo dos módulos. Então aqui nós podemos ver a ponta dos trilhos. Eles são barras de alumínio de cerca de 2 metros de comprimento, na qual os módulos são fixados. Esses trilhos devem ser fixados no telhado. Isso é feito usando fixadores que são parafusados nos trilhos e na estrutura localizada abaixo do telhado, que fornece a sustentação ao telhado. Ou seja, aqui nós temos um telhado cerâmico e um de fibrocimento. Abaixo do telhado existe uma estrutura de madeira ou de metal, na qual nós vamos fixar os trilhos. Como isso é feito? Algumas telhas são removidas, um fixador é parafusado tanto nos trilhos quanto na estrutura abaixo do telhado. Após isso, as telhas são recolocadas e os módulos são parafusados nos trilhos. Outro tipo de instalação comum é a instalação em laje. A estrutura para a laje consiste num triângulo metálico que é fixado nas lajes, sobre a qual os módulos são parafusados. Encerramos essa aula por aqui. Agora você já entende todos os principais elementos de um kit fotovoltaico e está apto para conversar com seu cliente sobre o assunto.